Então vamos abrir a palestra, né? Eu gostaria de abrir essa palestra com uma frase de Clay Shirk, que ele fala assim: a verdadeira revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando adota novos comportamentos. Então a gente colocou essa frase aqui porque tão importante quanto ter ferramentas interessantes, ferramentas que nos ajudam, elas só fazem sentido a partir do momento que a gente adota novos comportamentos. Quando a gente, de fato, entende os nossos clientes, entende as necessidades deles, e a partir disso, a gente então consegue escolher conscientemente quais ferramentas utilizar para isso. Então, é por isso que a gente gosta dessa frase, porque assim, não adianta a gente ter as melhores ferramentas do mundo, quando a gente não sabe como usar, quando o nosso comportamento não é diferente, nossa postura não é diferente em relação a isso. Então, ou seja, a gente só vai mudar quando o nosso comportamento muda, e a partir disso a gente pode, então, escolher a ferramenta adequada para suportar o meu novo comportamento. E quando a gente pensa em diferenciação, o que a gente vê, né? Então, muitas vezes a gente traduz diferenciação em apenas ser diferente. Então, imagina, por exemplo, uma caixa cheia de maçãs vermelhas. Aí você imagina, não, para eu ser diferente, eu tenho que ser uma maçã verdinha ali no meio de todas aquelas maçãs vermelhas. Só que só isso não basta, apenas ser diferente não basta. A gente tem que se adequar ao nosso cliente e aumentar de fato a proposta de valor. Então não adianta a gente ser diferente, mas a gente tem que aumentar nossa proposta de valor para de fato os clientes escolherem a gente ao invés da nossa concorrência. E para a gente ajudar a gente a mudar o nosso comportamento e fornecer uma proposta de valor diferente das outras lojas, das outras marcas, dos outros concorrentes, a gente dividiu essa apresentação em 5 passos, que vou falar nessa apresentação. Então vamos lá, como então mudar nosso comportamento, como oferecer aí uma melhor experiência de compra para os nossos clientes. Então vamos lá, primeira coisa, né? Primeira e é óbvio, mas de vez em quando a gente não usa, que é o quê? Ouvir os nossos clientes. Vamos lá, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Nesse momento, a gente tem que usar muito os ouvidos. Ouvir muito bem os clientes. De fato, escutá-los, deixá-los falar. A gente tem que lembrar que a gente faz a nossa loja, não é para a gente, são para os nossos clientes. Então, o primeiro passo dessa mudança de comportamento é ouvir os nossos clientes, entender eles, fornecer uma boa experiência de compra. E aí, vender um produto passa a ser uma consequência disso. Passa a ser uma consequência dessa boa experiência de compra que a gente fornece para eles. Só que aí vem a questão, né? Mas como ouvir, então, de fato, esses clientes? Não adianta a gente... Nossos clientes estão numa peneira, e a gente vai lá, chacoalha aquela peneira, e a gente só escolhe aquele cliente que reluz, que vira ouro, né? Que é aquele cliente que a gente mais gostou, e a gente só vai ouvir aquilo porque mais nos agradou. Não é a melhor ideia, não é a melhor maneira a gente ter, de fato, insights para lidar com os nossos clientes, né? Como, de fato, a gente começa a ouvir nossos clientes? Então, o primeiro passo é o quê? É ouvir e coletar opiniões só de quem comprou nessa loja. Então, o que é isso, né? Vocês devem conhecer aquele famoso botãozinho que tem lá em várias lojas que está escrito assim: seja o primeiro a comentar. Galera, fujam disso. Esse botão aparentemente inocente, seja o primeiro a comentar, que foi colocado lá apenas para atrair opiniões, gerou um problema no e-commerce americano, onde 21% das opiniões feitas em produtos nos Estados Unidos são de pessoas que nunca compraram e nem experimentaram o produto.
Então, pensa aqui comigo, imagina assim, de 100 opiniões, se 21 forem falsas, como que eu vou confiar, como que eu vou melhorar minha loja, melhorar meu comportamento, sendo que dessas 100, 21 são falsas? Eu não consigo acreditar em nenhuma dessas opiniões. 21% que está ali no meio é na loja, pode ser de concorrente, de pessoa que não comprou nem experimentou meu produto, pode ser de uma pessoa que só quis, estava lá na internet e resolveu escrever sobre a gente. Então, o primeiro passo para a gente ouvir os nossos clientes é o quê? A gente coletar as opiniões só de quem comprou na nossa loja. Outro ponto é o quê? A gente não excluir as opiniões negativas, porque essas são as opiniões mais valiosas, as que mais vão nos ajudar a melhorar a nossa loja. E pensa assim comigo, se uma pessoa ela está muito brava com a nossa loja, se ela deu uma opinião negativa e a gente exclui, a gente não ouve essa pessoa, você pode ficar tranquilo que o Reclame Aqui, o Facebook, o Procon, essas entidades, esses sites, eles vão querer escutar seu cliente nervoso. Então, o ponto é, não exclua as opiniões negativas, porque se a gente não quiser ouvir, você pode ficar tranquilo que esses outros canais vão querer escutar, né? Eles estão prontinhos só para ouvir clientes bravos. E assim, né? Quando a gente começa a coletar as opiniões de quem a gente comprou, a gente tem muito receio, né? A gente fica pensando, pô, eu acho que só vai vir coisa negativa, né? Mas olha que interessante, né? Dos nossos mais de 200 clientes, em média, 92% das opiniões que chegam são positivas. Porque pensa, gente, a gente acorda todo dia de manhã para dar uma boa experiência para os nossos clientes, né? Só que no meio do caminho, coisas acontecem, né? A gente erra de vez em quando. Só que esse erro, em média, são só apenas 8%. Então, das 100 opiniões que chegam, em média, no Trustbox, e 8 são negativas. Então, não fiquem com medo de ouvir as opiniões negativas, de receber as opiniões negativas, né? Receba elas porque elas são as mais valiosas, as que mais vão ajudar o seu e-commerce a crescer. E, ou seja, não exclua elas, use-as a seu favor. O ponto 3 é o quê? Beleza, a gente coletou a opinião de quem já comprou, não excluiu as negativas, e agora vamos publicar isso na página de produto. Opiniões sinceras de clientes reais e não moderadas, a gente percebeu que está aumentando, em média, a taxa de conversão dos e-commerces de 10% a 40%. Então, as pessoas, elas estão entrando na página de produto, estão vendo que tem opiniões de clientes reais, que de fato compraram aquele produto, estão falando como utilizaram ele, como foi a entrega, enfim, como foi toda a experiência de compra. E essas opiniões estão ajudando o cliente a decidir a compra lá na página de produto. Então, ele não precisa sair mais da sua loja, do seu site. Quando você coloca as opiniões de clientes reais lá, eles já estão vendo que a sua loja é confiável. Então, ele não precisa o Google ser um ponto de escape que você não controla, onde a pessoa vai colocar seu nome no Google. Lá, por ter as opiniões dos clientes, já vai ter as informações que ele precisa para decidir se ele vai comprar ou não. Aí, vamos lá. Beleza. Ouvimos nossos clientes, né? Qual que é o passo 2 para a gente, então, mudar o nosso comportamento e proporcionar uma experiência melhor de compra? A gente integrar também as opiniões das lojas físicas, né? Então, muitas vezes, nós temos a nossa loja online e a loja física também. Então, essa integração que a gente chamou aqui de integração on-off, que é a integração do online e do offline, permite nós entendermos o nosso negócio como um todo, né? Porque é uma marca só, né? Nossa loja, marca X, tanto no online quanto no offline, é uma marca só, é um negócio só. Então, essa integração, que a gente chamou de integração on-off, uma integração das opiniões omnichannel, ajuda a entender o nosso negócio como um todo. E o que a gente não tem hoje, né?
a gente não tem um nível de satisfação dos clientes da nossa loja física. Então a gente sempre fica nessa dúvida, né? Será que os clientes da loja Iguatemi estão satisfeitos? Né? Será que os clientes da loja Eldorado estão satisfeitos? Será que os clientes da loja A, da loja B, da loja C estão satisfeitos? Então hoje a nossa marca não sabe se os clientes estão satisfeitos com aquela loja física. Eles não sabem o que está acontecendo. Aliás, a gente não sabe o que está acontecendo com aquela loja física. Ou seja, ouvir os nossos clientes permite nós conhecermos melhor nosso negócio como um todo e saber como estão os produtos tanto na loja online quanto na loja física. E a gente pode misturar isso tudo, sabe? A gente pode trazer as opiniões da loja física para o nosso ambiente online. A gente pode fazer essa mistura e saber como está a satisfação dos produtos, tanto no online quanto no offline, e também saber como está a satisfação com as nossas lojas físicas. E o que é mais interessante que isso, né? O que é mais interessante de saber se os clientes da loja Iguatemi estão satisfeitos? Que a gente começa a ter insights de como automatizar o nosso atendimento e deixar ele personalizado. Então, a partir do momento que eu sei quem de fato comprou na nossa loja, se a pessoa gostou do produto, se a pessoa gostou do atendimento na loja, a gente consegue, então, segmentar e chegar num sonho dourado que é o quê? A gente conseguir personalizar e deixar o atendimento um a um. A gente não oferece só o produto, mas a gente oferece o atendimento. A gente agrega valor para a nossa marca, porque a gente, então, tem mais informações de o que aquele cliente achou, né? O que de fato está achando da nossa loja. E se ele não gostou, a gente pode oferecer para ele voltar, sabe? A gente pode oferecer descontos, vale presente, por aí vai. Então, essas são... E aquela história, né? A partir do momento que a gente conhece pessoas e se elas gostaram da nossa loja, a gente consegue oferecer produtos que de fato fazem sentido, para aquele primeiro que ela gostou. Então, quais são os benefícios dessa integração do online com o offline? Então, o primeiro benefício que a gente já vê é a taxa de recompra. Porque a partir do momento que você tem um atendimento diferenciado, você faz um trabalho de pós-venda, você acaba atraindo, não clientes por si só, mas você acaba atraindo uma coisa meio de fã, assim, sabe? Então, a gente tem que pensar que reter um cliente é muito menos custoso, a gente gasta muito menos dinheiro do que atrair novos. Então, a gente tem que pensar que esse cliente que já comprou com a gente, que gostou do nosso produto, ele pode acabar comprando de novo. Então, essa taxa de recompra já acaba aumentando, porque você está entendendo melhor o cliente, você está oferecendo um serviço personalizado para ele. Além disso, um outro benefício é o aumento do ticket médio. Por quê? Imagina, a gente está personalizando o atendimento. A gente não vende só mais produto, a gente está começando a trabalhar na experiência de compra e de venda para aquele cliente. Então, a gente pode acabar aumentando o nosso ticket médio, porque a partir do momento que a gente faz um serviço que é personalizado, a gente pode aumentar o ticket médio porque a gente não está vendendo mais só produto. A gente não é mais commodity. A gente oferece um serviço, uma experiência. Então, a gente começa a aumentar o ticket médio a partir disso. E mais itens por clientes. Porque, imagina, agora a gente está começando a ficar mais eficaz, né, mais inteligente. A gente está entendendo melhor o cliente. Então, a gente pode oferecer itens que, de fato, fazem sentido para aquela compra inicial dele. Aí, pronto, né, a gente falou do passo 1, que foi ouvir, de fato, os nossos clientes. A gente acabou de falar do passo 2, que é integrar as opiniões e fazer o pós-venda, tanto no mundo online quanto no mundo offline. E a gente agora pode mostrar para os nossos clientes que a gente está de fato preocupado com eles. E uma das formas de mostrar isso é através de selos e chancelas, né? Então, hoje, a gente viu que pesquisas mostram que lojas virtuais que vendem, aliás, as lojas virtuais vendem até 30% a mais quando utilizam selos. Só que, obviamente, não pode ser
qualquer selo, né? Tem que ser um selo com serviço legítimo por trás, com serviço de empresas por trás que se preocupam naquilo que elas se propõem a chancelar, a ter o selo delas. Então, aqui tem um slide com um exemplo de 3 selos que a gente já tem em algumas lojas, né? Então, a partir do momento que seu e-commerce tem esses selos, você começa a ter uma nova proposta de valor. Então, vamos imaginar a cabeça de um cliente, a partir do momento que ele entra numa loja e começa a ver esses 3 selos. Se ele, por exemplo, vê o selo Site Sincero e vê lá opiniões auditadas por TrustVox, ele já pode pensar assim: eu posso confiar nos reviews dessa loja, posso confiar nos reviews dos produtos e nos reviews sobre a loja. Porque, como tem uma empresa trabalhando por trás só para garantir as opiniões, eu posso ter certeza que isso aqui não é publicidade, não é propaganda. São opiniões de clientes reais, então eu posso confiar no selo dessa loja. Da mesma forma que, se ele olhar o selo site blindado, ele sabe que ele pode confiar e passar o cartão de crédito sem medo. Porque tem uma empresa trabalhando por trás para garantir a segurança dos dados do cartão dele. Então ele pode confiar naquela loja. E também tem um selo site sustentável, onde o cliente olha e fala assim: essa empresa não está preocupada só com fazer dinheiro, né? Ela está preocupada com, de fato, o meio ambiente e sustentabilidade. Então, esses 3 selos, eles passam a mostrar uma nova proposta de valor da loja para os clientes, né? Então, é o terceiro passo aí para a gente mudar o nosso comportamento, né? Oferecer um serviço melhor para os clientes. Vamos lá, então, para o 4º passo. Então, vamos lá. Recapitulando, gosto sempre de recapitular aqui. Então, passo 1, ouvir os clientes. O passo 2, integrar as opiniões do mundo online e do offline. O passo 3, a gente mostrar os selos na nossa loja. E o passo 4 é o quê? Beleza, a gente ouviu as opiniões dos clientes e colocou na página de produto. Só que só isso não é suficiente, né? A gente fez uma parte aí da nossa jornada. A gente está aqui no passo 4. E o passo 4 é o quê? A gente olhar essas opiniões e extrair o que é relevante. O que vai gerar real benefício para o e-commerce. Então, o que é extrair o que é relevante? É a gente olhar essas opiniões e tentar entender elas. Por quê? Porque imagina, são várias opiniões de vários clientes que compraram em nossa loja em momentos diferentes. Então, são histórias de clientes diferentes, são momentos diferentes da vida, tanto do cliente quanto da loja, e são pessoas diferentes. Então, entender todo esse cenário é a chave para aumentar as conversões. Então, a gente fala que são histórias diferentes porque a gente nunca sabe o momento que o cliente comprou. Se era um momento que ele precisava do produto muito rápido, ou se era um momento que ele estava pensando numa festa daqui 2 meses, então ele deixou para comprar mais na frente. Pode ser momentos difíceis, tanto de vida para o cliente, quanto para a loja, porque imagina aquele dia lá na loja que deu tudo errado, aquele mês que o funcionário se demitiu, saiu, e a gente deixou, acabou acontecendo alguns problemas. Então, são momentos tanto do cliente quanto da loja. E também são opiniões de pessoas diferentes, né? De backgrounds diferentes, de formações diferentes. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar com uma lente de aumento, a gente consegue pensar e extrair o que é relevante e que vai ajudar a gente a melhorar a nossa loja, vai ajudar a gente a entender melhor o cliente, vai ajudar a mudar um pouco o nosso comportamento em relação à nossa loja, à forma que a gente pensa sobre os clientes e assim por diante. Então, a gente tem que entender o nosso consumidor não como uma massa, né? Não é um monte de opinião que está chegando, mas a gente tem a oportunidade de saber qual é o nome da pessoa, qual problema ela está enfrentando. Então, não é 9% da nossa loja que está com problema, não é 8% da nossa loja que está com problema. São pessoas. Então, é o Bruno que está com problema na nossa loja, é a Camila que está com problema na nossa loja, é o seu José que está com problema na nossa loja. Então, são pessoas, não são porcentagens, não são números.
e a partir do momento que a gente consegue olhar e extrair o que é relevante, a gente começa a entender melhor o cliente e trabalhar com eles um a um, oferecer então esse atendimento personalizado, trabalhar com pessoas, não com números. E finalizando aqui um novo passo, ok, a gente extraiu as opiniões que podem mudar na sua loja, beleza, mas como que a gente vai atacar o problema que gerou aquela opinião negativa, né? Então aqui a gente quis colocar uma técnica usada pela Toyota, dos 5 porquês, que é uma técnica criada para encontrar a causa raiz de um defeito ou problema. Aí assim, para dar um exemplo aqui, a gente colocou um exemplo de uma opinião real de um cliente da TrustVox e como utilizar a técnica dos 5 porquês para chegar no problema raiz. Só um ponto, né, que a gente usa, né, o termo 5 porquês, mas na verdade pode ser 10, 3, 2, 20. O ponto é a gente fazer tantas perguntas quanto forem necessárias até a gente achar o problema raiz dessa situação. Então vamos ler aqui o review e tentar pensar numa série de porquês que a gente pode fazer até chegar no problema raiz. Então vamos lá. Então a opinião da cliente foi: comprei essa blusinha porque tem um corpo igual ao da modelo da foto, mas a blusa aperta na manga. Hashtag chateada. Então, olha que interessante, né? Ela comprou essa blusinha, ela achou que ia dar certinho no corpo dela, só que apertou na manga. Então a gente pode fazer perguntas em cima disso. Então, o problema é o quê? A cliente ficou insatisfeita com a compra. Beleza. Então vamos lá, aplicando a técnica aí da Toyota. Por que então a cliente ficou insatisfeita com a compra? Então aqui, porque ela diz que a blusa aperta na manga. Beleza. Mas por que então que ela diz que a blusa aperta na manga? Então, uma resposta provável é o quê? Porque ela provavelmente comprou um tamanho errado. Beleza, vamos lá que a gente é brasileiro e não desiste nunca. Por que ela comprou então o tamanho errado? Porque ela comprou pela foto, sem o guia de medidas. Ó, a gente está quase chegando. Então vamos lá. Por que ela comprou sem o guia de medidas? Então a resposta é o quê? Porque ela não viu, não encontrou o guia no site. Então beleza, a gente chegou até o ponto que a gente queria. A gente chegou à raiz desse problema em específico. Então quais são algumas conclusões que a gente pode tirar desse problema? Utilizando a técnica dos 5 porquês. É o quê? A gente pode, então, destacar o guia de medidas no site. Então, imagina que nosso guia de medidas está escondido, os clientes não veem, enfim, pode estar algum problema com a interface da nossa página de produto. Então, se a gente destacar, já começa a ajudar. E outra coisa que a gente pode fazer é informar as medidas da modelo vestindo a roupa. Então, ela, por exemplo, ela se confundiu com o modelo, achando que ela tinha uma medida, e, na verdade, ela tinha outra. Então, talvez se a gente fizer essas duas ações, que é destacar o guia de medidas e informar as medidas da modelo, talvez já ajude a novos clientes a comprar aquele produto, né? A não ter esse problema novamente. E aqui a gente finaliza, então, alguns passos que a gente pode fazer para, então, melhorar a nossa loja, melhorar o nosso comportamento, oferecer um serviço melhor para o nosso cliente. Aí, ok, né? A gente trabalhou muito em como mudar o nosso comportamento. Agora aqui na TrustVox, a gente vai, então, vender o nosso peixe, né? Como a gente faz isso na TrustVox? Então, hoje, em específico, né, dia 23 de abril de 2015, nós batemos a marca de 200 mil reviews auditados e publicados em páginas de produto. Então, são 200 mil opiniões reais dos nossos mais de 200 clientes que foram publicados na página de produto, ajudando aí tanto o dono da loja a entender melhor o cliente, quanto aos novos clientes a ter uma melhor decisão de compra, né? Então, hoje, dia 23 de abril, a gente está batendo essa meta. Então, o que a gente faz na TrustVox, né? A gente
coleta as opiniões somente de quem comprou na sua loja. A gente é integrado diretamente com as plataformas para coletar as opiniões somente de quem comprou na sua loja. Então, não vai ter o botão seja o primeiro a comentar. Nós temos um formulário especial que a gente tem um formulário especial e uma integração direta com a plataforma, onde a gente busca só os pedidos entregues e a gente coleta as opiniões de quem comprou na sua loja. Além disso, se você tiver uma loja física, nós buscamos também as opiniões de quem comprou na sua loja física, né? Então a gente busca aí tanto as experiências do mundo online, que são as pessoas que compraram no seu e-commerce, quanto as pessoas que compraram no offline, nas suas lojas físicas. A gente também publica essas opiniões na página de produto. Então, a TrustVox, vocês vão ver em alguns clientes nossos, que a TrustVox é um widget que aparece lá na página de produto. Então, nesse widget, a gente mostra, nessa caixinha aí da TrustVox, a gente mostra todas as opiniões, positivas e negativas, de todas as pessoas que compraram aquele produto naquela loja. Então, a gente já integra isso para você, a gente já mostra isso dentro da sua página de produto. Além disso, a gente traz todo esse relatório para você. A gente monta um BI e fala, você está tendo problemas nesses produtos, você está tendo um problema com a experiência da loja Iguatemi, com a experiência de compra na loja Dourado, ou você está tendo no mês de abril problemas com esse produto. Enfim, a gente mostra aí, e assim, a gente não tira da nossa cabeça, né? A gente, na verdade, a gente coleta as opiniões dos seus clientes e mostra para você. Então, a gente já cuida de tudo isso, sabe? A gente, no dia a dia do e-commerce é tão corrido que não dá tempo da gente perguntar o que os clientes estão achando dos nossos produtos, das nossas vendas. Então, a gente já faz isso para você e mostra para você, já falando o que você precisa melhorar, tanto na loja física quanto na loja online. E é claro também que a gente também mostra as opiniões positivas, porque a gente sabe que nosso dia é bem corrido, né? E é bem interessante para a gente também saber o que de bom nossos clientes estão falando, né? O que está dando certo na nossa loja. O que a gente pode usar para motivar mais a nossa equipe, para a gente mostrar para as pessoas o que tá dando certo, sabe? De vez em quando a gente tem algum problema na logística no mês, mas no mês seguinte tá tudo certo, tá tudo funcionando. Então vamos mostrar isso para a equipe de logística também, porque não é só de paulada que vive, né, o dia a dia, mas se a gente puder mostrar essas mais de 90% das opiniões positivas para o nosso time, ajuda a motivar a nossa equipe, ajuda a tornar o nosso dia a dia bem melhor. E, além disso, a gente tem a chancela, o selo Site Sincero, onde a gente fala que aquela loja é sincera, é verdadeira, é real. Aquelas opiniões que estão publicadas não é publicidade. São pessoas que, de fato, compraram na sua loja. São pessoas que, de fato, passaram por uma experiência de compra dentro da loja, receberam um produto e têm a propriedade para falar sobre o produto e sobre a loja. Então, é isso aqui que a gente faz, e a gente tem aí mais de 200 clientes, e hoje, voltando aqui, a gente bateu aí mais de 200 mil reviews publicados e auditados na TrustVox. E, finalizando aqui, vou mostrar um vídeo, vou mudar aqui para o YouTube, dos nossos clientes que utilizam a TrustVox, né? Então, a gente também vai mostrar os feedbacks dos nossos clientes. Vamos lá, eu vou trocar aqui para o YouTube, para reproduzir o vídeo. Olá, a TrustVox é a ferramenta que foi feita para o seu e-commerce. Trazemos todas as opiniões sinceras e reviews dos clientes que realmente compraram na sua loja. Mais confiança, mais conversão, mais vendas. Implementamos o TrustVox há aproximadamente 2 meses atrás, nos nossos 4 sites. Desde então, tivemos um incremento de aproximadamente 40% na conversão dos nossos sites. O TrustVox é, para mim, aumento de conversão. Acreditamos que ser verdadeiro e transparente vale a pena e faz muita diferença. TrustVox é para mim.
depois de converter esse cliente, é de extrema importância saber a sua satisfação de comprar com a gente. Isso a TrustVox faz muito bem. TrustVox. O selo Site Sincero é uma chancela que valoriza todas as lojas virtuais que utilizam a TrustVox e se dedicam a atender com sinceridade e transparência seus clientes. Clicando no selo Site Sincero, o consumidor acessa o certificado de sinceridade. Sem sair da página de produtos, ele tem todas as opiniões 100% auditadas, tudo com transparência e confiança. TrustVox é para você. Então, a gente finaliza aqui. Queria agradecer todo mundo aí. Obrigado por escutarem até agora. Aí eu vou aceitar aqui as perguntas que estão chegando. E vocês podem ir mandando que eu vou respondendo aqui para todo mundo, um por um. Então, vamos lá aqui abrindo. Vamos mandar, gente. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui é a seguinte: e a opinião negativa não baixa a credibilidade da minha loja? Né? Então, ela não baixa, ela deixa a sua loja mais sincera, porque as opiniões negativas, elas te ajudam a vender. Né? Então é aquela história, quando você entra numa página de produto e está todo mundo falando bem daquele produto, aí você até pensa, né? Você fala, nossa, não é possível que ninguém no mundo teve problema com essa loja. Não é possível que ninguém nesse mundo teve nenhum probleminha com entrega, nenhum dia do mês, né? Então, na verdade, as opiniões negativas, elas ajudam a credibilizar e elas validam todas as positivas, né? Porque aquela história, né? Se o dono da loja está publicando tudo, significa que não está escondendo nada. Então, é mais ou menos por aí que a gente percebe que, na verdade, essa transparência ajuda, sim, a vender. Porque é aquela história, né? A gente está sendo sincero com os nossos clientes. E ser sincero não é ser perfeito. É a gente admitir que nós temos problemas também, né? O ser humano não é perfeito. Então, essas opiniões negativas, elas estão sendo sinceras, elas estão ajudando a credibilizar, sim, a nossa loja. A próxima pergunta aqui atender todas essas pessoas um a um leva muito tempo? Vou aumentar meu gasto com o funcionário? Então a gente percebe que isso não aumenta porque a gente está melhorando a eficácia da nossa loja, né? Então, se você tinha que correr muito atrás do rabo por conta de problemas que iam acontecendo, você não sabia de onde vinha, agora você sabe de onde está vindo e você pode atacar os seus problemas. Então, ao invés de trabalhar mais, você está trabalhando melhor, com mais qualidade, né? Então, de vez em quando, a gente até faz algumas campanhas lá. Por exemplo, imagina vocês na sua loja. Vocês gastam dinheiro com uma campanha de marketing, gastam dinheiro com AdWords e por aí vai. Só que se a nossa loja não estiver preparada, se a descrição da nossa página de produto não está boa, aquilo vai ser um copo furado. Tudo aquilo que a gente gastou vai converter muito pouco. Então, antes da gente, de fato, fazer essas campanhas e gastar dinheiro com elas, e ser muito pouco eficiente, se a gente melhorar esses problemas, a gente pode, então, usar as campanhas e ser mais eficaz. A gente converter mais, porque a gente já resolveu uma série de problemas que com volume menor já estava dando, então já estava latente. E assim, com volume maior de acesso, de compras, vão dar muito mais problemas, né? Então, a gente vê que você não vai aumentar o gasto com funcionário, você vai melhorar e deixar a sua loja mais eficaz. Aqui, a outra pergunta da Nilcilene. Qual o aspecto principal do fator segurança para o consumidor se sentir seguro para comprar no site? Eu não entendi a pergunta, na verdade. Qual o principal fator principal? Então, esse aspecto, eu vou tentar interpretar a sua pergunta e vou responder assim.
Imagina que a sua loja está com propaganda de um monte de artista, né? Que é aquela história lá da Monange, né? Então, a gente sabe que a Xuxa não usa Monange. Então, a partir do momento que ele vê que tem pessoas que entraram na sua loja, que compraram o produto, que passaram o cartão, que receberam o produto, as pessoas passam a ter muito mais segurança de comprar na sua loja. Eles sabem que aquele produto não aquela pessoa que comprou não é uma fake, né? Não é a Xuxa que está comprando, não são artistas, né? Mas são pessoas que de fato existem, que têm suas profissões normais e que compraram na loja e estão recebendo o produto. Então, esse aspecto de segurança pode ser traduzido em opiniões no site, que é o quê? Você tem opiniões de clientes reais e as pessoas então passam a se sentir mais seguras para comprar lá. Eu não sei se eu entendi sua pergunta de direito, mas caso não tenha ficado claro, pode mandar no chat de novo que eu tento explicar melhor. Aí aqui agora, Rodrigo Fitz, que é o nosso cliente da Feira Shop, ele colocou assim: opiniões negativas dão mais realidade à loja, gerando credibilidade, na minha opinião. Então, aí o comentário do Rodrigo Fitz, que é o nossos clientes antigos aí, que até passou no vídeo lá. Como eu faço para obter o selo Site Sincero? Então, o selo Site Sincero você obtém quando você bate a marca de 200 reviews reais publicados na sua loja. Então, utilizando o TrustVox, como a gente está integrado na sua plataforma, nós sabemos, então, quem comprou na sua loja, a gente só vai atrás desse cliente e, a partir do momento que você bate 200 opiniões, e assim, a nossa taxa de retorno é muito alta, né? Então, de 100 e-mails que a gente envia para coletar a opinião, de 20% a 40% retornam e dão a opinião deles. Então, imagina que você tenha 1.000 pedidos por mês. Então, em um mês, você já vai conseguir o selo Site Sincero, porque você já vai bater as 200 opiniões aí reais necessárias para ter o selo Site Sincero. Aí aqui a pergunta do Pet Aquarium. Como passar credibilidade a uma loja que é nova? Será inaugurada mês que vem. Então, para te responder isso, a gente utiliza o TrustVox para ajudar também todos os tamanhos de e-commerce, né? Então, lá no TrustVox, a gente falou muito da parte de opiniões, mas a gente tem uma parte também, que é uma parte de perguntas. Então, os clientes podem fazer perguntas para a gente por lá. Então, assim, não é um chat, né? São perguntas mais ou menos parecidas que nem o Mercado Livre, sabe? Você pergunta e fica esperando para receber a resposta. Então, imagine que você responde o cliente de uma forma rápida, de uma forma ágil e dando um atendimento personalizado. As pessoas vão entender que aquela loja não é fake, então, não é um bot, não é um robô que está respondendo para você, sabe? Que está respondendo para aquele cliente. São pessoas que estão, de fato, preocupadas a atender. Então, você pode oferecer, sim, esse atendimento, mesmo sendo uma loja nova. E, a partir do momento que você começa a fazer algumas vendas, a gente já traz para você essas opiniões. Então, logo no seu primeiro mês, você já vai ter opiniões de clientes reais nos seus produtos, e você pode focar neles. Então, caso não tenha respondido, Pet Aquário, dá um toque. Não consegui ver a palestra. Tem ela gravada em algum lugar? Tira, então, o pessoal da Dot Store vai disponibilizar isso no blog deles. Então, a gente gravou tudo e logo vai estar lá. Então, o Wesley perguntou aqui. Nesse widget da TrustVox, meu cliente pode fazer pergunta? Então, eu acabei de responder aqui. Nessa caixinha, né, que a gente coloca lá na página de produto, a gente mostra, então, as opiniões de quem comprou. E caso aquele cliente, né, que esteja navegando pela internet, ainda não está confiante para fazer a pergunta, para comprar o produto, ele pode fazer mais perguntas, né, e tirar dúvidas com a gente. Então, imagina que a gente subiu aí uma página de produto, e a gente acha que está tudo lá, que não falta mais nada. E aí chega uma pergunta onde a pessoa não encontrou o nosso guia de medidas. Então, isso ajuda a gente a pensar assim, pô, eu achava que estava claro,
na minha cabeça estava claro que o guia de medidas estava lá, na cabeça do meu designer estava claro que o guia de medidas estava lá, só que para o cliente não está claro. Então isso é um problema. Mas caso ele não encontre, ele pode fazer sim uma pergunta pelo TrustVox e você pode usar isso para responder aquele cliente e converter ele e ajudar também a melhorar a sua página de produto. E aí, um dado interessante, em média, das pessoas que deixam pergunta na TrustVox, 16% acabam comprando aquele produto. Então, olha que interessante, né? Além das pessoas poderem perguntar, você acaba convertendo aquela venda ainda, né? Não fica sendo uma venda perdida. Então a Nilcilene aqui falou assim, ó, o que o cliente observa primeiro para se sentir seguro ao entrar no site? Então, acho que essa pergunta ela é bem genérica, porque cada pessoa tem o seu jeito de pensar, né? Então, algumas pessoas vão olhar o site blindado, algumas pessoas vão olhar a URL daquela loja, algumas pessoas vão olhar o layout daquela loja. Então, é um negócio meio subjetivo, assim, sabe? Então, não dá pra gente, de fato, falar assim, isso, de fato, vai sentir mais, vai fazer o cliente se sentir mais seguro. Agora, sim, tem alguns fatores, como, por exemplo, melhorar a usabilidade, ter esses selos, ter opiniões, ter um layout que não deixe o usuário confuso, deixe ele à vontade. Então, esses são alguns dos fatores aí que acabam ajudando a trazer uma melhor segurança para os clientes dentro do seu site. E aí, de novo, né? Caso não tenha ficado claro, pode mandar novamente. E aqui mais uma pergunta, esse widget da TrustVox também funciona na versão mobile? Então, agora, né, vai sair uma mudança, inclusive, no algoritmo de busca do Google, onde ele vai priorizar as versões responsivas do site, né? Então, já preparado para isso há muito tempo atrás, o nosso widget já é responsivo, né? Então, se você tem uma versão responsiva do seu site, que é o quê? Aquela versão lá que se adapta bem à tela de um celular, se adapta bem à tela de um iPad, o TrustVox já vai se adaptar àquela tela também. Então ele vai funcionar tanto para a versão top do seu site, quanto para a versão de iPad, de celular e assim por diante. E eu acho que algumas pessoas que estão ouvindo são clientes .store, né? Então a gente já está integrado a algumas plataformas de e-commerce. Então, um dos objetivos desse webinar é a gente mostrar o que a TrustVox pode ajudar nas suas lojas, nas suas vidas, e para mostrar o interesse de clientes .store. Então, caso vocês fiquem interessados, vocês podem entrar em contato comigo, ali pelo meu e-mail, cleiton@trustvox.com.br. Vocês podem também abrir um ticket no suporte da .store, perguntando quando eles vão se integrar a gente. Então, isso ajuda a gente a medir e a saber quantas pessoas de fato querem ter o TrustVox da .store, né? Então, imagina assim, que um monte de gente abre um ticket de suporte lá. Então, mais rápido a gente vai fazer essa integração aí com a .store. Então, vamos lá. Todos os pedidos trazem comentários. Então, assim, imagine que nós tivemos 100 pedidos nesse mês na nossa loja, né? Então, a gente vai mandar e-mail para todos esses clientes que compraram e receberam esse produto. E, em média, a TrustVox tem uma taxa de retorno de 20% a 40% desses pedidos, né? Então, o que isso quer dizer? Dos 100 e-mails dos clientes que compraram esse mês na minha loja, de 20% a 40% respondem, o que é uma taxa de retorno altíssima, porque se a gente for considerar, se a gente for comparar, a taxa de retorno do e-mail marketing é de 8%.
Então, em média, de 20% a 40% dos clientes respondem o pedido de opinião, né, da nossa loja. Então, se você tiver 100 pedidos aí, no mês você já vai ter de 20 a 40 opiniões em produtos da sua loja, né? Então, imagina hoje que você chora para ter 10 opiniões na sua loja, né? No mês, com 100 pedidos, você já vai ter 20 opiniões. Com 200 pedidos, vai ter 40, assim por diante, né? Porque nossa taxa de retorno aí está de 20% a 40%. Por enquanto, não chegaram mais perguntas. Caso vocês tenham mais, podem se sentir à vontade para perguntar. Enquanto não chega, eu queria só falar de novo. Quem é .store, quem é de outras plataformas, tickets de suporte para suas plataformas. Porque quanto mais tickets eles tiverem, maior será a urgência para integrar o TrustVox com as plataformas que ainda não estão integradas. Pergunta legal aqui do Rafael, que ele fala assim, esses comentários ajudam no Google? Então, uma coisa que eu até acabei esquecendo de comentar, é que esse conteúdo gerado pelo usuário, pelos seus clientes, eles ajudam a gerar conteúdo que é entendido pelo Google. Então, imagina que tem um monte de gente falando bem do seu produto, falando um monte de coisa legal. Então, esse comentário é ouro para o Google, porque é comentário gerado por usuário. Então, esses comentários, essas opiniões, acabam sendo indexadas e acabam ajudando a melhorar o seu SEO, porque são comentários frescos sempre e que sempre vai ter um fluxo constante, né? Além de ajudar você na sua loja, vai te ajudar a melhorar o seu resultado na busca orgânica. E ainda na página de produto, a gente passa a exibir o que o Google chama de Rich Snippets, que nada mais é que, imagina assim, que você faz uma pesquisa lá no Google, blusinha, tananã, e aí chegam alguns resultados de busca com algumas estrelinhas. Então, não sei se vocês já viram aquelas estrelinhas, né, de avaliação, que mostram de 1 a 5 estrelas, vêm de comentários dos clientes. Então, na TrustVox, a gente já mostra essas estrelinhas no resultado de busca do Google, né? Então, duas coisas que a gente melhore o seu SEO. Além de trazer conteúdo, porque esse conteúdo dos clientes é indexado na sua página de produto, nós ainda mostramos as estrelinhas das avaliações nos resultados de busca orgânica do Google. Então, a gente acaba ajudando aí, ainda nessa parte de SEO para sua loja. Todos os comentários são lidos, sim, e os mais novos também, na verdade, né? Então, como sempre é conteúdo gerado pelo usuário, né? Como sempre tem conteúdo novo, ele sempre vai passar lá o bot de novo e vai ver que tem conteúdo novo e vai indexar cada vez mais opiniões. Então, isso é um negócio que só ajuda a posicionar vocês cada vez mais, porque cada vez mais vai ter comentários a serem indexados pelo Google. Então, parou. Mais uma pergunta aqui. O que é preciso fazer para contratar? É só falar com a .store? Então, para contratar a TrustVox, basta entrar no nosso site, onde lá temos tanto um formulário de contato, quanto o nosso telefone. Então, basta entrar por lá para contratar nosso serviço. Eu falei dessa questão da .store, porque a gente ainda não está integrado na plataforma, mas quanto maior for o volume de clientes da .store querendo se integrar com a gente, falar com a gente, maior velocidade vai sair essa integração. Né? Porque, só para falar novamente, essa integração é super importante, porque a gente só busca a opinião de quem comprou na sua página de produto. Então, por isso que é tão interessante essa integração. Aí, mais uma pergunta aqui.
Se um cliente, ao invés de comentar, fazer uma pergunta, tem como responder no comentário? Não, boa pergunta, Nasser. Imagina que chegou uma opinião de um cliente, ele fez uma pergunta. Toda opinião que chega na TrustVox, você tem a oportunidade de fazer uma réplica em cima daquela opinião. Então, seja por uma pergunta, seja por um comentário positivo, seja por um comentário negativo, você sempre consegue fazer uma réplica em cima daquela opinião. É interessante, né? Quando você faz uma réplica, o usuário é notificado por e-mail, e nesse e-mail ele acaba clicando e acaba voltando para a sua loja. Então é interessante que em alguns clientes isso acabou estimulando as pessoas a comprarem de novo na loja, sabe? Elas compraram, você fez o pós-venda, você respondeu o comentário dela, e para ver esse comentário ela voltou para a sua loja. Em alguns clientes nossos isso acabou gerando uma recompra ainda, né? Do cliente, ele volta para a sua loja para ver o que você comentou, e aí ele está lá mesmo, aproveita e compra outro produto. Bom, eu vou finalizar aqui então. Queria agradecer a todo mundo por ter participado aí. Caso vocês tenham mais perguntas, mais dúvidas, mandem para o meu e-mail, entrem no site da TrustVox, liguem para a gente, mandem suas dúvidas lá no formulário de contato. Enfim, a gente tem uma série de canais aí para atender vocês. Então, obrigado pelo pessoal da Dot Store. Valeu, Carolina, e agora pode assumir aí o webinar.